Olá, estamos iniciando o programa Câmara Recebe, aqui pela TV Câmara de Assis, canal digital 61.3. Eu sou o vereador Adriano Romagnoli Pires, vice-presidente da Câmara Municipal de Assis, e temos a satisfação de trazer esse programa para toda a nossa região com um convidado muito especial, que é Renato Simões, filósofo formado pela PUC, pós-graduado em Direitos Humanos também pela USP. Foi secretário de Movimentos Populares até dezembro de 2013, membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Foi deputado também estadual pelo Partido dos Trabalhadores de São Paulo por 3 mandatos consecutivos, de 95 a 2006. É campineiro, nascido em Campinas e tem 54 anos. Também faz parte desse nosso momento de debate José Aparecido dos Santos, que é coordenador do grupo Cidadania de Assis e Região, e também o professor Nilson Silva, membro também do grupo Cidadania. Inicialmente, eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer a presença aqui do ex-deputado Renato Simões. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer voltar a Assis aqui com esse grande instrumento de comunicação que é a TV Câmara agora. Parabéns à cidade e a toda a região, né? Essa democratização da mídia com TVs públicas como a TV Câmara é um avanço significativo, viu? Parabéns. Com certeza, a gente agradece muito. A Assis fica lisonjeada de ter a sua presença aqui, já que esteve na cidade para dar uma palestra. Eu vou explicar agora porque a presença do Renato Simões aqui conosco, né? Ele esteve na cidade aqui no dia 18 de maio e proferiu uma palestra sobre saneamento básico. E esse vai ser um dos nossos assuntos do programa de hoje. Também quero cumprimentar aqui o Zezinho, José Aparecido dos Santos, que é coordenador do Grupo Cidadania. Seja bem-vindo, Zezinho. Obrigado, Adriano. Obrigado ao público. Obrigado, Adriano, sobretudo por essa oportunidade que você nos oferece de poder contar um pouco da visita do Renato, né, e do trabalho que ele fez para a gente aqui na cidade. E queremos poder sempre estar aqui participando, né, levando essas possibilidades de discussão com a comunidade. Obrigado, viu? Ok, a alegria toda nossa por poder debater esse tema aqui nesse nosso programa. E também a presença do professor Nilson Silva, que é membro do Grupo Cidadania Assis e Região. Seja bem-vindo, professor Nilson. Obrigado, agradeço a todos, principalmente a TV Câmara, essa oportunidade de estarmos difundindo esse assunto que é de suma importância para toda a comunidade. Muito obrigado. Ok. Bom, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Em primeiro lugar, aconteceu no dia 18 de maio, como eu disse, a palestra sobre saneamento básico, né, com o tema saneamento básico no Brasil e sua importância para garantir o desenvolvimento, saúde integral e qualidade de vida para todos, com o Renato Simões. Mas antes do Renato falar um pouquinho como é que foi essa palestra, eu gostaria que o Zezinho, como coordenador do grupo, como o grupo que trouxe, né, o Renato para trazer esse debate, essa palestra aqui na cidade de Assis, de onde nasceu, Zezinho, essa ideia de debater saneamento básico e por que esse tema está em pauta? Verdade, Adriano. Eu vou voltar um pouquinho até para o público poder ter noção, né, das coisas, e o público vai se lembrar, inclusive, até você vai se lembrar do que eu vou pontuar inicialmente aqui, né? Em 2014, o público de Assis e região está lembrado, né? Quando nós fizemos a coleta de assinaturas, participamos do plebiscito, né? Por uma constituinte exclusiva lá em 2014. Mais propriamente dito, lá em 7 de setembro de 2014, todo mundo lembra do plebiscito, né? Pedindo a constituinte exclusiva. E nós, naquela época, nos inserimos nesse debate, né? E aí, conversa com as pessoas, enfim, com os segmentos, por aí afora, tudo na cidade e região, né? Surgiu a ideia de trazermos alguém que pudesse nos falar um pouco, né, do que seria essa proposta da reforma do sistema político. Não reforma eleitoral, mas a reforma do sistema eleitoral, da reforma do sistema político, melhor dizendo, né? E você vai estar lembrado, Adriano, você vai estar lembrado, né, que em agosto de 2014 nós trouxemos o professor José Antônio Moroni, né, que é do INESC
e que coordena a Coalizão Nacional dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político. E naquela época, né, entre a proposta que ele apresentou da reforma política, tem uma delas, né, tem 5 grandes eixos, né? Um dos eixos é justamente o fortalecimento da participação, dos mecanismos de participação social. É um dos 5 eixos que está proposto lá naquela proposta que ele fez muito bem. E aí, naquele momento, nós, quando terminou a palestra, fizemos a coleta de assinaturas, nós conseguimos, na época, 3.000 assinaturas em Assis, né, que contribuiu, que se somou aos 8 milhões que chegou lá em Brasília, né, pela proposta da reforma política. E aí naquela época, a terminado esse trabalho, né, o Grupo Cidadania, que nasceu, aí sim dizendo, né, nasceu com esse intuito de dinamizar e proporcionar a possibilidade do Moroni vir e fazer o seu trabalho. Ele veio e fez o trabalho, né, fez toda aquela dinâmica e a população participou e nós saímos daquela iniciativa com uma proposta do Grupo Cidadania, que nasceu por essa ocasião, né, de continuar pensando em políticas públicas para a cidade, né? Até porque no momento, na época, as pessoas perguntam, mas daí, o que o grupo vai fazer para a cidade de Assis? Aí na época nós dizíamos, é muita pretensão, né, dizer que vamos fazer isso aqui, mas queremos tentar pensar, né? E naquela época já ficou pensando, o pensamento nosso na época, de pensar a questão do saneamento básico, até porque na época era uma questão, né, pontual na nossa cidade. E por coincidência, a partir daquela época, ficamos assim, alimentando ideias com as pessoas, com segmentos e tudo mais, de discutir a questão do saneamento básico. Por coincidência nossa, feliz, né? Não é que a campanha da fraternidade desse ano, 2016, que é patrocinado pelo CONIC, né, Conselho Nacional das Igrejas, vem com a mesma temática e nós do grupo rimos à toa, né? Falei, pô, até que enfim uma parceria aí para nos ajudar nessa reflexão. E aí continuamos discutindo com segmentos, conseguimos uma parceria com a Igreja Católica, né, e com as igrejas também que estão coordenando essa campanha, e aí resolvemos assumir essa discussão no momento agora, né, e daí pensamos em olhar nomes e tal, como eu já conhecia o Renato de velhos carnavais, né, e então eu pensei, é um nome, né, outra, é um parlamentar, ex-parlamentar, né, e um cidadão assim muito atuante, né, que tem vivência cristã. Isso também pesa pra gente, né? Então, falei, vamos trazer alguém que esteja nessa discussão aí. Foi por isso que nós trouxemos o Renato Simões, né, e falou ontem, então, aí no dia 18, né, para a população de Assis, sobre essa questão ele fez uma ligação, melhor dizendo, ele fez uma ligação ligando os objetivos gerais da campanha da fraternidade, que é a temática é saneamento básico, casa comum, nossa responsabilidade, né? Olha aí, casa comum, nossa responsabilidade. Fizemos uma parceria com as igrejas e aí somando todo esse esforço aí, o Renato veio e fez uma bela conversa com o povo, fazendo uma ligação, né, desses objetivos gerais da campanha da fraternidade, que insiste que os municípios elaborem seus planos municipais de saneamento básico com a legislação que já insiste nisso também, né? Então foi isso que o Renato esteve fazendo aqui ontem. Que bom, é importante essa contextualização para que a gente possa entender melhor a razão desse tema ter sido trazido aí pelo Grupo Cidadania, com as parcerias aí de alguns institutos, de algumas empresas, né? Com a participação também da Diocese de Assis, né? Que eu vejo bem aqui no material do evento. Isso. Bom, eu queria passar agora a palavra para o Renato. Primeiro, Renato, um prazer muito grande tê-lo aqui em Assis. Se você pudesse aí se apresentar um pouquinho, falar de você um pouquinho e do seu grau de conhecimento da cidade de Assis, quando você já esteve aqui anteriormente, qual é a sua convivência com a cidade ou com a região? Bom, sempre é um prazer voltar aqui para experimentar o frio de Assis, porque até agora eu só conheci o calor de Assis, né? O calor humano de Assis é sempre permanente, né? Realmente a gente tem uma relação de muitos anos, né? Eu fui 12 anos deputado estadual aqui na virada dos anos 90 para o novo século, né? E estive várias vezes aqui com o vereador Joel, à época o vereador português, né? Participamos aqui de vários eventos aqui na Unesp, né? Foi uma
atuação muito forte minha na Assembleia Legislativa, na área de Direitos Humanos. Fui presidente 10 anos da Comissão de Direitos Humanos da Casa e também depois fizemos todo um trabalho com o orçamento participativo do Estado, num breve período em que a Assembleia Legislativa patrocinou na Comissão de Finanças e Orçamento audiências públicas regionais para definir prioridades de investimento do orçamento do Estado, né? E, bom, depois fiquei um bom tempo na direção partidária do PT e assumi por um período a Câmara Federal, né? Fui 3 anos deputado federal. E, mais recentemente, estava no governo da presidenta Dilma fazendo a relação da Secretaria de Governo da Presidência da República com os movimentos sociais, com a sociedade civil, e nesse sentido nós participamos bastante ativamente do diálogo entre o governo federal e as igrejas cristãs no que diz respeito ao tema da campanha da fraternidade desse ano, que está, vamos dizer assim, totalmente vinculada a esse grande esforço nacional de cumprir os objetivos do milênio, né, e agora os novos objetivos de desenvolvimento sustentável, com os quais o Brasil se comprometeu perante a ONU. E o tema da campanha da fraternidade permitiu justamente isso, né? Quer dizer, partiu dessa luta dos setores populares por saúde, por saneamento ambiental, né? Nós temos uma relação muito forte e evidente entre a falta de saneamento e a situação grave de saúde pública no país. Então, essa é uma luta permanente dos movimentos sociais no Brasil, com essas metas a que o Brasil se comprometeu perante a comunidade internacional e perante sua própria lei. Nos últimos anos, a gente teve muitas leis importantes que foram aprovadas, inclusive alargando esse conceito de saneamento básico, e tivemos esses investimentos massivos também do PAC, principalmente, Programa de Aceleração do Crescimento, que aumentou exponencialmente nos últimos anos o acesso à água tratada, ao esgoto, e com isso, com certeza, nós andamos bastante, mas ainda temos um longo caminho a percorrer, né? Então, a nossa relação com a CIS, né, aqui também com a igreja, né, tive muito boa relação com o Dom Maurício, com o Dom Simão, né, trabalhamos aqui também com a província eclesiástica, onde a diocese está inserida. Só nos faz reforçar agora, né, voltando à sociedade civil, esse nosso vínculo com a comunidade local na busca desse tão sonhado Plano Municipal de Saneamento, que é uma das diretrizes tanto da política nacional, do Plano Nacional de Saneamento Básico, quanto agora essa convocação da campanha da fraternidade. Perfeito, Renato. Eu acho que é importante a gente destacar que você, como esteve aqui em Assis, trazendo essa palestra sobre saneamento básico, e você bem disse a necessidade da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Nós temos aqui na nossa região, na cidade de Assis, por exemplo, a Sabesp, né? O Zezinho sabe muito bem disso, né, Zezinho, por experiência própria. E o que basicamente foi a contribuição nessa palestra, né, desse tema? Qual foi o enfoque, basicamente? Despertar nas pessoas que estavam presentes na palestra a importância do tema, né? Ou trazer algum tipo de informação nova que dê uma direção para o trabalho que vai ter que ser feito pelo município de Assis? Foi basicamente o seu intuito? Acho que as duas coisas, né? Primeiro que para nós é muito importante, né, que esse texto base da campanha da fraternidade, que é o Casa Comum, Nossa Responsabilidade, seja cada vez mais divulgado. A campanha da fraternidade tem um primeiro momento concentrado na Quaresma, mas é um tema que perpassa o ano todo. Então, recentemente nós tivemos aqui também em Assis, foi feita, né, a Semana da Oração pela Unidade dos Cristãos, patrocinada pelas mesmas igrejas cristãs que fizeram a campanha da fraternidade, e esse tema voltou e ele vai permanecer o ano todo, né? Então,
já se dizia já há muitos anos, que tudo aquilo que é colocado debaixo da terra e ninguém vê, gera menos possibilidade de mobilização. Então, quanto mais consciência nós tivermos da importância do saneamento básico, dos investimentos em saúde pública, no tratamento da água, no esgoto, no tratamento dos resíduos sólidos, né? Tudo isso é uma consciência que não se perde, pelo contrário, é uma consciência nova dos destinos do nosso planeta, né? E o próprio tema da campanha da fraternidade acabou se remetendo à encíclica do Papa Francisco, né, Laudato Si, que trata de uma forma muito profunda dos dilemas do nosso planeta. Quer dizer, para onde é que a comunidade humana quer levar esse patrimônio natural que nós recebemos e que está sendo dilapidado, está sendo destruído, né? Por outro lado, a campanha da fraternidade não é só geração de consciência, também é geração de compromisso, né? Então, a campanha da fraternidade propõe ações as mais variadas, né? Por exemplo, houve uma campanha financeira de doações, né, que vão reverter num fundo que agora vai selecionar nesse próximo semestre projetos que vão ser financiados com esses recursos na linha do que propõe a campanha da fraternidade. Então, a comunidade de Assis também, se quiser, pode se credenciar, organizações não governamentais, comunidades, paróquias, né, movimentos sociais que tenham projetos que tratem desses temas, né, resíduos sólidos, cooperativismo, coleta seletiva, tratamento de água, esgotamento sanitário, tudo isso vai ser apoiado institucionalmente por esse projeto. Além desse gesto concreto, a campanha da fraternidade conclama os municípios a assumirem o compromisso, porque nós temos um Plano Nacional de Saneamento Básico que tem como meta universalizar todos esses serviços até 2033, né? Esse Plano de Saneamento Básico Nacional, ele está articulado com os antigos Objetivos do Milênio e que agora, né, recentemente a presidenta Dilma lançou, né, o compromisso com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, são tanto diretrizes internacionais quanto nacionais que exigem que os municípios se engajem, né? Porque é o município que tem, inclusive, o poder de várias outorgas que são fundamentais para o cumprimento dessas metas. Se o município não entra, não adianta ter recurso no governo federal ou até recursos internacionais para isso, né? E claro que boa parte dos municípios brasileiros ainda não acordou para isso, né? Tem uma certa resistência de prefeitos que devem comandar esse processo, tem uma certa resistência de concessionários de serviços, porque quando você empodera o povo a discutir o que quer do saneamento básico na sua cidade, você começa a gerar demanda, né? Seja para concessionários privados, seja para concessionários públicos, né? O caso da Sabesp é um caso emblemático, né? É uma empresa fortíssima, que é altamente lucrativa, né, mas cujos lucros não estão sendo reinvestidos em saneamento básico, né? Deputado, eu peço então um tempinho só. A gente vai fazer agora um breve intervalo para a gente poder pegar o gancho da Sabesp. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, daqui a pouquinho a gente volta com o Câmara Recebe, aqui com o ex-deputado Renato Simões, convidado nosso desse programa, e também com a participação do Zé Aparecido Santos e do professor Nilson, do Grupo Cidadania Assis e Região. Daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta com o programa Câmara Recebe, trazendo aqui um convidado todo especial, o ex-deputado estadual Renato Simões, que esteve na nossa cidade proferindo uma palestra sobre o tema saneamento básico levado a sério. Nesse nosso segundo bloco, nós queremos aí aprofundar esse tema que nós estamos discutindo aqui no bloco anterior com o Renato Simões. Renato, nós estávamos falando que a importância da sua palestra que foi feita aqui na cidade de Assis é sensibilizar as pessoas, né, para esse tema. Como você mesmo disse, empoderá-las de informação. Quanto a população, mais informação, mais acesso às informações em geral ela tem, mas ela pode cobrar, seja de empresas privadas, seja do governo, né? E nós estávamos citando a questão da importância, por exemplo, que tem a Sabesp na questão do saneamento básico, né? A cidade de Assis, para te passar essa informação, nós estamos aí com um contrato vencido há alguns anos já, depois de toda essa crise hídrica que houve aqui no estado de São Paulo, né, com relação ao abastecimento de água, essa discussão foi interrompida, né? Nós estamos aí com um contrato provisório, município de Assis, com a Sabesp. Mas eu lhe pergunto assim, em nível geral, nível do estado de São Paulo, você que foi deputado estadual, tem conhecimento do nosso estado de São Paulo, qual é a situação do saneamento básico? Onde estão os desafios no saneamento básico? Estão na captação de água, é falta d'água, é falta de esgoto, né, tratamento de esgoto, é poluição de rios? Qual que é o quadro geral do estado de São Paulo que mais preocupa e que você mais enfocou na sua palestra? Então, Adriano, acho que São Paulo é um estado interessante, porque é tido e havido como o estado que puxa o Brasil, né? Há muito preconceito, inclusive, em certas camadas da população paulista com relação a outros estados, como se a gente fosse sugado pelo Nordeste, pelo Norte, né? E quando a gente vê, São Paulo é o estado que tem um dos maiores índices de Bolsa Família, um dos maiores índices de mais médicos, né? E um dos quadros hídricos dos mais dramáticos do país, né? Recentemente nós fizemos em Brasília, né, há uns 10 dias atrás, 15 dias atrás, um balanço do Brasil Sem Miséria. O Brasil Sem Miséria é um programa do governo federal que coordena praticamente todos os grandes programas do governo federal, né? Então você tem lá desde o Bolsa Família, você tem as ações na área da saúde, estava presente lá a ministra Tereza Campelo, o ministro Agenor da Saúde, né? Toda a área de desenvolvimento agrário, né? Toda a área, por exemplo, de convivência com o semiárido no Nordeste. E os índices são fantásticos, né? Nós estamos vivendo a maior seca, né, de quase 90 anos no Brasil, e nós não tivemos quebra-quebra no Nordeste, não tivemos êxodo rural, não tivemos saques, né? Porque você tem políticas sociais e acesso à água no semiárido, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque causa espécie que o Nordeste, que sempre foi a grande preocupação nacional com relação aos recursos hídricos, já não seja mais, e seja justamente o Sudeste e principalmente o estado de São Paulo a grande questão nacional de saneamento. Porque nós temos um desenvolvimento predatório, né, que utiliza os recursos hídricos sem grandes investimentos de médio prazo. Então, nesse período em que a Sabesp foi transformada em empresa SA, os lucros da empresa não foram reinvestidos, porque eles têm que responder ao mercado de capitais, então você tem que socializar esses lucros com os proprietários privados das ações da Sabesp,
e você não reinveste. E ao não reinvestir, você tem dois dilemas básicos. O grande desperdício de água em São Paulo. As nossas redes são antigas, né? Estima-se aí que quase 40% da água se perca, né, pela não renovação da rede. E, por outro lado, os investimentos para a conservação de água, porque nós estamos aí entrando novamente num período dramático, em que o volume morto pode ser acessado novamente nas grandes bacias aqui de São Paulo, e não houve investimentos significativos nos últimos 10, 12 anos. Então, aqueles que estão sendo feitos hoje, inclusive com recursos federais, vão ter efeito daqui a algum tempo. Mas aqueles que a Sabesp deveria ter feito ao longo dos anos, não fez. E aí é que a gente vive. Claro que aqui em Assis, pelo que eu fui informado, nós temos uma grande parte, a maior parte da população já atendida, tanto com água tratada quanto coleta de esgoto e tratamento. Mas nós temos problemas de custo, nós temos problemas de direcionamento que só a participação popular pode garantir. Então, o fato de nós não termos hoje em São Paulo planos municipais de saneamento básico tem a ver com a alienação dos municípios que transferem para a Sabesp sua preocupação e ficam lá. Então é fácil para o prefeito, ele fica emitindo decreto, prorrogando. As próprias outorgas nacionais para a Sabesp foram prorrogadas por conta da crise hídrica, como você mencionou. Então, com isso, o que é interino vai ficando permanente. E aquilo que a população paga, ela não recebe de volta em serviço. Então, a Sabesp lucra, o serviço não é bom, e por isso é que a grande maioria dos municípios que tem hoje plano municipal de saneamento básico são justamente aqueles que têm os seus próprios serviços. Porque quando o município tem o seu próprio serviço, ele se apropria dessa enorme riqueza que hoje vai para a Sabesp e ele pode inclusive reinvestir. Quer dizer, o que ele lucra na água e no esgoto, ele investe em aterro sanitário, por exemplo, ele investe em outras formas de saneamento básico. E isso quem faz é o plano municipal, é o plano que diz, olha, nós vamos pagar, veja bem, a população às vezes paga 10, 12 anos por um esgoto que ela não tem, né? Aí quando ela tem, ela continua pagando. Mas aquele investimento que passa a ser superavitário poderia ser redirecionado para outra coisa. Então, aqui eu nem sei quanto a CIS gasta, por exemplo, para jogar o seu lixo em outro município, né? Porque agora nós temos municípios que se especializam em ser recipientes do lixo dos demais, né? Então, nas regiões metropolitanas isso é dramático, porque aqui em Assis você até teria local para fazer aterro sanitário. Mas você pega Campinas, você pega Hortolândia, Sumaré e tal, você pega o Vale do Paraíba, você pega Grande São Paulo. Não tem mais terreno, porque está tudo conurbado, então você vai buscar um municípiozinho que ainda tem uma enorme zona rural e começa a despejar lá e paga às vezes caríssimo por esse serviço. Pois bem, se você tem um plano municipal de saneamento básico, você orienta o desenvolvimento da cidade, né? Para evitar que aquilo que você lucra com uma coisa, você perca com outra coisa na mesma caixinha do saneamento básico. Então, Adriano, eu acho que essa iniciativa aqui da cidade de Assis, que é anterior à campanha da fraternidade, mas que vai ser muito potencializada por ela, deve ser de todos os municípios. Eu sou de uma cidade, sou de Campinas, que tem uma empresa de saneamento, que é a Sanasa, né, uma das maiores do Brasil. É um instrumento de desenvolvimento para a cidade. Você perder essa oportunidade, né? Eu vejo aqui cidades, o pessoal até comentava que fez uma visita aqui a Penápolis, né? Também conheço bastante Penápolis. Pô, uma cidade que não tinha nada. Fez o seu plano, fez o seu serviço e hoje exporta, nem é mais do meu partido, prefeita, mas exporta a tecnologia. Por quê? Porque vivenciou isso. À medida que a cidade se apropria do seu território, dos seus recursos hídricos, planeja, descentraliza decisões com a população, ela só ganha com isso, né? Eu acho que esse é um dos esforços, vamos dizer assim, que a campanha da fraternidade pode potencializar muito, porque você imagina, esse assunto foi debatido em tudo que é capela rural, paróquia, comunidade, não só católicas,
Porque a campanha da fraternidade esse ano foi ecumênica, também teve luteranos, presbiterianos, né? Enfim, esse conjunto de igrejas tem um poder de formação de consciência importante. Se em cada município, né, essa sementinha germinar, nós vamos ter em pouco tempo um enorme esforço de construção desses planos que vão se articular com esses objetivos nacionais. Perfeito. Renato, me chamou a atenção quando você fazia uma comparação entre os municípios que têm a gestão própria dos seus serviços, com relação àquela parte que você falava do abastecimento de água, né, os serviços autônomos, né? Aqui na região de Assis, vários municípios têm esse serviço próprio e outros municípios têm essa terceirização. Assis, há mais de 30 anos, optou, né, por terceirizar a questão do tratamento de água, captação de água e tudo mais. Há uma relação direta você afirmou isso, só queria que você aprofundasse. Há uma relação direta da sensibilização popular quando o serviço é executado pela própria prefeitura, ou seja, há problema de água, falta d'água, vazamento de água ou qualquer coisa nesse sentido, a população dos municípios de serviço autônomo acabam responsabilizando diretamente já o legislativo municipal, o prefeito municipal e faz a coisa andar. Porque, por exemplo, em Assis, como apesar dos serviços prestados pela Sabesp em Assis, há claramente a divisão de responsabilidades, né? Qualquer coisa de água, não. A responsabilidade é de uma empresa, né, pertencente ao governo do estado e tudo mais. Porém, e nos isenta, eu falo agora como vereador, nos isenta muitas vezes de discutir o assunto, porque o problema é de outro, é da Sabesp, não é nosso. Você acha que um dos objetivos desta palestra também está para quebrar um pouquinho essa resistência, não é porque não temos aqui em Assis um serviço público, né, de gestão com relação especificamente à água, a gente vai poder quebrar e esse plano de saneamento básico possa nascer com profundidade com a população discutindo? Olha, eu não tenho dúvida disso, Adriano, porque embora a situação melhorou muito nos últimos anos, nesse período que eu fui deputado estadual, nós vivemos uma situação em que a legislação se aprimorou, né? Tanto no estado como principalmente na União. Então a Sabesp não pode fazer mais o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, ela tem certas amarras, né? Porque era um absurdo. Eu lembro, eu me elegi pela primeira vez em 94, mas nem prefeito, quanto mais vereador, tinha qualquer acesso à Sabesp. A Sabesp era um negócio lá em cima. Ela não estava se importando. Podia ter manifestação, passeata, gente sem água, prefeituras inteiras, né, reclamando, prefeito fazendo fila na porta do governador. A Sabesp fazia. Claro que com essa luta toda da população, né, também se começou a construir consórcios intermunicipais, cresceu a força dos municípios, né? Também se aprovaram novas legislações. Aqui no estado de São Paulo, infelizmente, não há CPIs, né? As CPIs que incomodam o governo do estado, elas não passam da porta ali, né? Veja aqui, a Câmara de Assis, não importa o mérito, mas quando você tem um parlamento que se impõe, o vereador pode ser mais alinhado ou menos alinhado com o prefeito, mas não importa. Mas a soberania do parlamento municipal de fazer investigações, fazer denúncias, de obrigar o prefeito a prestar contas, isso é fundamental. No estado de São Paulo não existe. A Assembleia Legislativa é um túmulo. Veja que recentemente os estudantes estiveram lá, ocuparam, fizeram a maior repercussão nacional, internacional, e não tem CPI da merenda, não tem CPI que incomode o governador que saia na Assembleia. Então a Sabesp, ela já foi objeto de inúmeros pedidos de CPI, né? Bom, com o avanço da legislação, você tem a MAS, hoje ela tem mais obrigações, né? Não só ela, todos os concessionários têm mais obrigações. E acontece que justamente quando ela vai se subordinando, vem uma decisão política do governo de abrir o capital da Sabesp. Então aí ela passa de ter apenas obrigações públicas e passa a ter obrigações com os seus investidores. Então aí, vamos dizer assim, a Sabesp vinha sendo puxado para um lado, estava sendo muito positivo,
E a hora que ela está quase chegando perto do interesse popular, ela começa a ser puxada para o outro lado do mercado. Então, nesse sentido é que eu não vejo hoje, a não ser em municípios que sejam absolutamente inadimplentes, que não tenham a menor condição financeira, eu não vejo qual é a vantagem do município alienar o potencial da sua política de saneamento para a Sabesp. Sinceramente, não vejo. Claro que nós temos que ter certas salvaguardas, que a água ela nasce aqui, mas ela corre ali, né? Quer dizer, as bacias hidrográficas, elas têm que ser pensadas como um todo. Todo o esforço foi isso, constituir consórcios, constituir comitês, ter participação popular na gestão, né? Então, esse esforço todo gerou aí a Política Nacional de Recursos de Resíduos Sólidos mais recentemente, porque não basta você tratar a água, você põe o tratamento da água aqui, um lixão do lado, você contamina todo o lençol freático. Então você começou a ver, depois da Lei 11.445, uma integração de tudo. Você não pode ter um pedaço aqui cuidando de água, um outro pedaço cuidando de gosto, um outro pedaço cuidando do lixo. Você tem que ter uma política coerente, integrada, né? E aí, no território, é muito mais fácil você fazer isso com gestão municipal do que você imaginar que um burocrata ou um empresário, agora saber que tem uma gestão totalmente empresarial, lá em São Paulo, olhando no fim do mês quanto que ele vai dar de dividendos na bolsa e tal, que esse pessoal vai se preocupar com o problema da água de Assis, né? Então, eu acho que, claro, é da soberania de cada município decidir, eu quero ou não quero ter, eu posso ter outras prioridades e tal, mas o mínimo é o plano. O plano tem que ser, inclusive porque o plano ele pode apresentar para qualquer que seja o concessionário ou para o serviço público municipal o que é que a população quer daquele saneamento. E aí você tem mais poder na Câmara Municipal, mais poder na Prefeitura, mais poder na população para cobrar um bom serviço e um custo razoável, porque às vezes o município é até superavitário, mas ele tem que pagar muito caro, porque no final do mês tem que dar lucro para a Sabesp lá repartir para os investidores. Então, aqui muitas vezes essa riqueza, porque o lixo é uma das grandes riquezas do mundo hoje, né? A gente são 150 mil toneladas de lixo que a gente produz nesse país, né? E todo dia. Isso é uma riqueza imensurável. Então, você ter uma política para isso faz com que os recursos não vão enriquecer apenas os investidores da Sabesp, mas vão ser socializados com o conjunto da população. Ok. Bom, nós estamos no nosso programa Câmara Recebe, o nosso convidado especial, o ex-deputado Renato Simões, que esteve aqui em Assis trazendo uma palestra, né, aprofundando o tema saneamento básico levado a sério. Nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. A cada novo trabalhador com o FGTS, mais desenvolvimento para o Brasil. São quase 2 milhões de pessoas realizando o sonho da casa própria. Saneamento básico para 36 milhões de cidadãos. Energia que beneficia 13,8 milhões de lares. E mobilidade para 30 milhões de brasileiros. É você e o FGTS deixando o Brasil cada vez mais forte e avançando para um futuro melhor. Estamos voltando para o último bloco do programa Câmara Recebe. Sou o vereador Adriano Romaioli, vice-presidente da Câmara Municipal de Assis, e tenho a honra de estar recebendo no nosso programa de hoje o ex-deputado estadual Renato Simões, que esteve aqui na cidade de Assis no dia 18 de maio e proferiu uma palestra sobre saneamento básico levado a sério. Faz parte também do nosso programa o José Aparecido Santos, o Zezinho, que é coordenador do Grupo Cidadania Assis e Região, e também o professor Nilson Silva, também membro do Grupo Cidadania. Bom, nós estamos falando aqui, Zezinho, com o deputado Renato, sobre a palestra que ele deu aqui na cidade de Assis, né, sobre essa temática do saneamento básico ser levado a sério.
O que propriamente de prático vai ser feito após essa palestra? Ou, normalmente as pessoas falam, traz a palestra, mas depois ninguém faz nada. O que o Grupo Cidadania prevê de prático que vai ser feito a partir do momento que essa informação, que esse conteúdo foi trazido pelo Renato Simões? Então, vereador Adriano, após a palestra então do professor Renato, a gente colocou para os participantes, né, que eram de Assis e região, né, a proposta de encaminhamento, né, que a gente não quer ficar parado apenas, digamos assim, animado com a proposta que o Renato fez. A gente quer ter uma ação concreta, né? E para isso nós nos constituímos em grupo, né, para pensar isso de forma dinâmica, né? Aí nós chamamos os nossos parceiros, né, que são os segmentos sociais, as igrejas, né? E por conta das igrejas, né, um segmento que está bem próximo da nossa iniciativa, né, nós temos o padre Anatoly, que hoje está como coordenador das pastorais sociais, e o padre Davi José, que está como coordenador da campanha da fraternidade. E as igrejas também, né, evangélicas, o pastor Luiz de Maracaí, o pastor Ivo de Marília, o pastor Denis de Cândido Mota da Presbiteriana, né, e outros segmentos participantes, né. O que nós fizemos, né? No final da palestra, o padre Anatoly, que ficou encarregado de coordenar essa ação, né, dos segmentos, ele, por parte das igrejas, ele estabeleceu, assim, ele colocou os passos seguintes, né, que nós iremos desenvolver daqui por diante, né, durante todo o ano de 2016, para atingir uma etapa que nós queremos chamar de sensibilização da sociedade, né, como um todo, com base nas igrejas, nos segmentos sociais, né, para que a população conheça. Você falou bem aí agora há pouco, você usou um termo, né, do empoderamento, né, da sociedade como tal, né, ela tomando consciência que ela pode ajudar a discutir e construir uma política de saneamento básico que atenda aos interesses da população como um todo, né? Então, esse projeto de sensibilização, ele não está assim solto, né? O próprio Ministério das Cidades tem um material imenso, né? Tem uma literatura imensa de subsídio para isso. Eu vou até mostrar um pouquinho aqui, né? A gente, o padre Anatoly e os demais segmentos vão estar pegando essa apostila aqui, Plano Básico de Saneamento Básico Participativo, né? É uma apostila, né, em linguagem bem popular, onde a população vai se inteirar, né, de como elaborar um plano de saneamento básico que atenda aos seus interesses, né, da população. E veja um detalhe, né, a população vai começar a entender que saneamento básico hoje não é só água e esgoto. Há outras questões, né, que, aliás, elas estão unidas. Na apostila, o pessoal vai perceber que hoje o município, que é o titular do serviço de saneamento básico, não mais as concessionárias, mas o titular, ele deve elaborar um plano com a participação da sociedade, né, em que ele tem que pensar em 4 questões básicas do saneamento básico, ou seja, abastecimento de água, tratamento de esgoto, manejo e do resíduo sólido, manejo e domínio das águas pluviais, ou seja, 4 itens que compõem o saneamento básico, essencialmente. E há um detalhe importante que o ouvinte precisa compreender, ele vai ver isso na prática, né? Esses 4 itens não estão mais separados, eles estão interligados. Por quê? Por uma questão de saúde. Né? Não se pode mais fatiar, né, essas questões. Vamos fazer um plano só de resíduo sólido, ou fazer um plano só de não sei do que. Não, os 4 itens têm que estar discutidos com a população, somados, né, interligados, porque fazem parte de uma área mais ampla, que é a saúde pública. Então, acaba sendo uma questão econômica para a cidade, né? Quando discute isso de forma assim ampla e associada, né? Então,
Isso, o padre Anatório fez essa exposição dos próximos passos, e o professor Nilson explicou mais didaticamente, que é a área dele, né, o professor Nilson, né, da área como professor, ele e a professora Silvia também mostraram como é que eles vão desenvolver isso com a população de forma didática, numa linguagem popular com a população. É isso. Importante, Zezinho, que você citou agora, a fala que nós temos agora, que perguntar para o Nilson, né, Nilson? O Zezinho explicando toda a sensibilização pós-palestra que foi feito, da importância da comunidade e da sociedade discutir nesse dado plano municipal de saneamento. E eu te digo o seguinte, qual vai ser a estratégia do Grupo Cidadania para tirar as pessoas, às vezes, do comodismo, né? Hoje as pessoas ficam muito, às vezes, nas redes sociais, na internet, né? Criticam os agentes políticos, os agentes públicos, critica governo, prefeitura, governo de estado, governo federal, mas muitas vezes não participam das discussões, né? E depois que a decisão é tomada, reclama de quem tomou a decisão. Então, qual vai ser a estratégia, Nilson, para a gente poder, de uma certa forma, vocês tirarem as pessoas do comodismo ou da situação que ela está, né? E fazê-las participar? Qual vai ser a estratégia para envolver a comunidade nessa discussão? Sim, dentro do Grupo Cidadania, Adriano, nós discutimos de que maneira e como fazer isso, haja visto que nós teremos aí o auxílio da igreja, a participação das comunidades eclesiásticas, no sentido de que essas igrejas já possuem os seus grupos. Então nós estaremos atuando de uma forma de irmos até a essas comunidades para que nós possamos transmitir a essas pessoas quais os objetivos do plano e para que o plano servirá para essa comunidade, e dessa comunidade brotar quais são os anseios que essa comunidade tem, porque cada grupo tem as suas dificuldades, cada região tem os seus problemas, cada vila tem a questão, um é questão de lixo, outra é questão de água. Então nós vamos estar colhendo, fazendo com que essa população participe, fornecendo esses dados para nós. Nós estaremos aí colhendo esses subsídios, formulando também junto a essa população os caminhos que serão necessários para que nós possamos implantar um plano de saneamento básico na cidade de Assis. Isto nós vamos estar fazendo de uma maneira bem didática para que a pessoa tenha o entendimento e possa participar. Nós temos aí uma forma de discutir, implantar nessa comunidade, que essa comunidade faça crescer dentro dessas discussões quais as suas necessidades. E isto faria uma devolutiva para nós, e dentro do Grupo Cidadania, nós, com esses dados, estaremos elaborando os caminhos e também voltando uma devolutiva de quais os passos a serem tomados. Tem citadas aí a questão da Sabesp, tem a questão do lixo, com o Renato perguntou, no lixo de Assis, por exemplo, nós temos aí, sabemos que o nosso lixo coletado está sendo transmitido, levado para outra cidade. Será que existe essa necessidade de estar sendo levado para outra cidade? Será que aqui Assis não tem a responsabilidade de cuidar desse lixo? Então, com certeza nós teremos aí grandes novidades. Sabemos que, como eu disse, cada região tem suas dificuldades, e isso vai auxiliar para que nós possamos traçar o plano de saúde de Assis. Nilson, tem uma estimativa de prazo dessa discussão? É uma coisa que vai se alongar muito ou vai ter uma concentração maior do Grupo Cidadania neste assunto durante o ano 2016, por exemplo? Nós estamos pretendendo que isso, como o Renato Simão disse, que é uma coisa que vai ficar perdurando, mas nós estamos estimando que até o final desse ano nós já tenhamos esses levantamentos, façamos visitas não só nas comunidades aqui da região de Assis, da cidade de Assis, mas da região também, para que nós possamos ter esses dados para nós subsidiarmos a discussão. Depois levaremos num outro nível, para que nós possamos fazer a discussão desse plano de saneamento. Perfeito. Acreditamos que até o final do ano já tenhamos bastante dados. Ótimo, isso é importante para que a gente possa ter uma noção, de concentrar esse assunto na sociedade e tudo mais. Zezinho, para encerrar sua participação, gostaria que você
deixasse a mensagem, você como coordenador do Grupo Cidadania, né, que foi o responsável por trazer a palestra do qual o Renato Simões proferiu sobre saneamento básico, qual a importância do Grupo Cidadania, se as pessoas podem participar do Grupo Cidadania, se é um grupo fechado, onde se reúne, como é que funciona esse grupo? Olha, Adriano, o próprio nome já está dizendo, ele é sugestivo por si só, né? É Grupo Cidadania, ele está aberto a toda e qualquer pessoa. Aliás, é nosso anseio que ele seja o mais representativo possível de todos os segmentos. Ele não tem cor, ele não tem coloração nenhuma. Ele é um grupo de cidadania, né? Onde homens e mulheres preocupados com a cidade de Assis e região. E nós temos uma pretensão de tentar atingir, inclusive, a região também, né? Da nossa cidade de Assis. Assis é um polo, né? Então, o grupo tem essa perspectiva de responder esses aspectos, né, da cidadania. E está aberto a toda a população. Ele se reúne mensalmente, por enquanto, na sede dos sindicatos municipais. Agora me foge o endereço, mas na sede dos sindicatos municipais. O Oswaldo Cruz, 34. Opa, melhorou. Oswaldo Cruz, 34, né? Está aberto a toda a população. E como mensagem final, né, a gente quer deixar, assim, uma mensagem, assim, de dizer que a cidadania de Assis e região, né, ela está em nossas mãos, né? Vamos construir, vamos acreditar. É possível fazer alguma coisa, né? Vamos sair do comodismo de trás das televisões, das redes sociais e vamos conversar e trocar ideia. Eu sempre digo o seguinte, eu vejo o Assis com um potencial enorme. Há muita gente, muita boa vontade, muita vontade de construir. Eu estou vendo ali o menino olhando para mim ali, dizendo a mesma coisa, né? Eu acredito na juventude, eu acredito aqui na Câmara Municipal, aliás, quero estender o convite, né? Aproveitando o momento, aos vereadores, senhores vereadores, vereadoras, né, para que venham somar nessa discussão, né, e fazer com que a gente elabore esse plano de saneamento básico mesmo, dando perspectiva de empoderamento para a população. Então, é isso o nosso sonho e vamos sonhar juntos. Obrigado, Zezinho. Bom, nós estamos quase, né, encerrando esse nosso bloco, esse nosso programa. Nós tivemos aqui o nosso convidado especial, Renato Simões, que foi deputado estadual por 3 mandatos, foi membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, filósofo, pós-graduado em Direitos Humanos, que esteve aqui em Assis e nos explicou, né, a sua palestra proferida no dia 18 na Associação Comercial de Assis. Renato, eu queria agradecer em nome da Câmara Municipal de Assis a tua presença aqui nos nossos estúdios da TV Câmara, o teu tempo de estar disponível aqui para partilhar a tua experiência, você que tem então uma vasta experiência em políticas públicas e pode trazer para nós. E quero deixar aqui agora as câmeras abertas da TV Câmara para que você possa deixar a sua mensagem final sobre esse assunto que nós debatemos. Muito bom, Adriano. Eu que agradeço aqui a oportunidade, né? Acho que essa ideia de participação social na definição de políticas públicas, ela só fortalece o parlamento, né? Eu vivi muito dramaticamente como deputado federal a votação da Política Nacional de Participação Social no ano passado, e quando a Câmara votou contra um decreto legislativo da presidenta Dilma que fala da participação. É como se legislativo se ofendesse quando o povo participa, como se o monopólio da participação popular fosse do legislativo. Você vota e ali alguém cuida, né? Não, o plano participativo de saneamento básico, ele tem que ouvir a comunidade, as associações de bairros, cooperativas de catadores, o pessoal do material reciclável, né? Os gestores, enfim. E eu sinto que se a Câmara Municipal de Assis se associar a esse processo proposto aqui pelo Grupo Cidadania, todos vão ganhar, né? E a cidade principalmente. Porque imagine você ter uma comissão especial de estudo ou as próprias comissões permanentes suscitando esse debate, né? A TV Câmara chamando aqui de vez em quando, né? O pessoal da cooperativa, o que vocês dizem? A economia solidária é fundamental para enfrentar isso. Nenhum país do mundo hoje faz qualquer tipo de trabalho reciclável sem participação popular, né?
o pessoal do serviço público aqui, municipal, da coleta, né? O concessionário, a direção da Sabesp, né? Então, você criar realmente um fórum, e para mim esse é o sentido da vida parlamentar, né? Você ser o catalisador de todo esse debate social, só fortalece, a meu ver, os mandatos, né? Falava isso com o Urias. Nós temos que realmente resgatar essa ideia de que a participação social é um mecanismo fundamental da democracia, tanto quanto a democracia representativa, né? Então eu desejo aqui, Assis, um sucesso nesse esforço. Acho que o que vocês fizerem aqui vai ser uma referência para os demais municípios, né? Onde essa discussão está amortecida, mas que vai ganhar relevo em 2016. E espero, quem sabe, ter exemplos de Assis para contar nos outros municípios quando a gente for chamado a participar, né? Agradeço aqui a oportunidade e desejo aqui à Câmara muito sucesso na continuidade desse trabalho. Renato, eu quero agradecer a tua presença, a tua visita aqui na cidade de Assis, tá? A Câmara Municipal de Assis, a TV Câmara, estará sempre aberta, tá? Para que você possa trazer a sua experiência, a sua mensagem. Na verdade, esse é o propósito dessa atual legislatura da Câmara Municipal de Assis, usar desse veículo de comunicação, que é a TV Câmara, para que a sociedade possa debater seus problemas, suas indagações, suas dúvidas, seus desafios, né? E nada melhor do que a participação de entidades, clubes de serviço e demais representações que nós temos na cidade de Assis, possa estar na nossa TV discutindo esse assunto. Esse foi o programa Câmara Recebe. Nós estivemos conversando com o ex-deputado Renato Simões, que esteve aqui em Assis trazendo o tema sobre saneamento básico, e também dos nossos amigos José Aparecido Santos e professor Nilson Silva, do grupo Cidadania Assis. A TV Câmara agradece a audiência de vocês e que esse assunto possa ser debatido realmente pela nossa sociedade. Saneamento básico, uma política que deve ser levada a sério.